política, o debate não para. E eu já posso chamar a Joyce, ô Felipe? Então, ó, eu já vou caminhar aqui pro telão, porque a gente teve uma baita denúncia hoje aqui no Tá Na Roda, onde a assessora, ex-assessora da Joyce Hasselmann, ex-deputada federal, ela fez uma denúncia contra a Joyce. Ela já tinha acusado a Joyce aí de rachadinha, hoje disse inclusive que foi ameaçada de morte já pela Joyce. Então ela fez graves denúncias de extorsão inclusive, e a gente disse que a Joyce seria muito bem-vinda ao Tá Na Roda, porque é lógico que a gente vai dar um espaço para defesa. Então, Joyce, primeiro, boa tarde, obrigado por estar participando aqui do Tá Na Roda, e eu te pergunto se você assistiu a entrevista com a Juliana, sua ex-assessora, e qual seria a sua primeira defesa com relação a essa situação. Ela disse que recebia 13 mil de salário, ela e o marido. 13 mil do marido eram para a família e os 13 mil dela eram repassados para gastos pessoais da sua família, né? Faculdade do seu filho, pagamento de secretária domiciliar. Foi essa a denúncia que ela trouxe. Disse, inclusive, que está com medo porque já sofreu ameaças de morte vindas de você. E chegou a dizer, me ameaçava me matar e me enterrar de cabeça para baixo. Foram denúncias fortes, Joyce. E aí, a gente tá te ligando para trazer aqui o seu posicionamento diante de tudo isso que foi falado aqui no Tá Na Roda. Boa tarde. Boa tarde. Você me desculpa, viu? Mas tem que ser pouquíssimo a Joyce tá na linha? Tô aqui. Tô na linha. Pode falar, Joyce, desculpa, agora a gente está te escutando. Boa tarde. Olha, eu vou dizer para você, a primeira vez que eu vi essa denúncia foi no UOL. E eu fiz um comentário breve, né, dizendo que tem que ser realmente pouquíssimo inteligente para acreditar numa história dessa, porque pense bem comigo, se uma pessoa trabalha 4 anos ininterruptos, sem ganhar um único centavo, e aí depois do mandato, depois que eu perco a eleição, resolve denunciar, essa pessoa é uma santa, ou eu sou uma feitora de trabalho escravo, né? Devia ter uma chibata na mão para obrigar essa pessoa indecente, essa cretina chacadora, a realmente fazer o trabalho dela. Esses dois sem vergonhas, ela e o marido, ela é limitada intelectualmente, é burra mesmo. Agora, o marido é o bandido por trás disso. É quem fez toda a história por trás disso, uma pessoa que era da minha extrema confiança, 20 anos de amizade, que eu tirei de uma miséria lá em Curitiba, trouxe para São Paulo, coloquei pela confiança que tinha como meu chefe de gabinete, e aí aconteceu tudo o que aconteceu. O que essa menina quer aí são alguns minutos de fama, está conseguindo, agora eu estou dando a importância ao caso que o caso tem. Zero. E ela vai ter que provar, essa menina aí, essa sem vergonha, esse negócio de ameaça de morte. Que bandido aqui que andava armado é o marido dela, não eu. Então, eu não vou ficar brincando com essa gente, não. É polícia com essa gente. É polícia. Eu devia ter feito a denúncia de extorsão quando eles tentaram me extorquir na hora, mas fiquei com pena por causa do filho pequeno que eles têm, porque iam os dois para cadeia. Eu me informei com a polícia tem até um jargão e eles me disseram, extorsão pegou pote, direto para cadeia. E eu acabei não fazendo essa denúncia e agora eles venderam essas provas forjadas, que é tudo forjado, é ridículo de ver, é ridículo. Até tem, acho que um processo de dano moral, sei lá, alguma coisa nesse sentido aí. Sendo que eu nem falava com essa criatura, a chefe dela era o chefe, era o marido. Eu sempre me reportava ao chefe de gabinete, que se reportava aos outros assessores. Então é no mínimo patético um negócio desse. Agora, Joyce, eu vou passar para o Sanderson para ele fazer a pergunta, mas só um complemento. A gente até chegou a dizer aqui que a única coisa que realmente poderia ser provada diante do que ela falou são os depósitos. Que ela diz que ela recebia 13 mil reais por mês e repassava isso para o seu ex-marido, para que fossem pagos os gastos, principalmente a faculdade do seu filho. Isso você garante que é mentira? Não tem como ela provar que ela fez esses depósitos de 13 mil reais para a conta do seu ex-marido? Olha, eu vi prints no UOL em relação a isso, O que aconteceu é que eu tenho uma briga judicial grande com a Veja bloqueou todas as minhas contas, raspou as minhas contas e fez bloqueio de parte do meu salário. Isso aí é público, é só ir na justiça que vocês vão ver essa briga judicial aí.
Por conta dessa briga judicial, não podia ficar dinheiro nenhum nas minhas contas, justamente porque poderia haver novos bloqueios. Então, todo o meu salário era retirado, colocado na mão do chefe de gabinete para que ele fizesse o pagamento das contas. Por que isso? Porque ele era meu amigo, ele pediu para fazer isso. Ele pediu: Joyce, deixa que eu faço isso, deixa que eu faço pagamento com o meu dinheiro. E eles tinham um cartão de crédito meu ilimitado, um cartão Santander ilimitado. Posso dar até o número do cartão, né? Que ficava na mão desse sem vergonha. Aí me aparece uma nota, que eu vi no UOL, uma nota de gasolina, com o valor exato do pedido de ressarcimento que foi feito na Câmara. Por quê? Esses sem vergonhas iam usar o cartão pessoal se tinha um cartão meu ilimitado. Então eles forjaram provas para tentar realmente colocar isso contra mim. E em relação a qualquer tipo de depósito, como eu disse, eu entregava dinheiro na mão do marido dessa chacadora para que ele fizesse os pagamentos dessas contas pessoais. Inclusive, ele era tão íntimo que tinha a chave dos meus cofres dentro de casa. Tamanha intimidade que nós tínhamos. Sanderson. Boa tarde, deputada Joyce. Aqui, Sanderson, deputado federal. Acho que uma apuração muito bem feita pela Polícia Federal vai esclarecer tudo. Por isso que é importante... Sem dúvida. Importante a investigação. Apurar tudo, ali com quebra de sigilos, com certeza, com oitiva de testemunhas e dos envolvidos, a verdade virá à tona. Mas eu faço uma pergunta à senhora, porque a senhora disse que o marido dela era bandido, usava arma e tal. Como é que a senhora contratou e tinha amizade de 20 anos com um bandido, com alguém que usava arma, e que, por usar arma, eu aqui depreendo que poderia ser uma pessoa violenta, etc. E porque ele tinha porte de arma, esse seu, no caso... chefe de gabinete. Era chefe de gabinete? Ele era chefe de gabinete mesmo, ele tinha porte de arma, ele usava arma de forma clandestina, né? Ele era seu amigo ou não era? Como a senhora tinha uma relação de 20 anos de amizade com alguém que a senhora mesmo chamou agora de bandido? Bom, vamos lá. É muito simples de responder uma coisa dessa. Eu acabei de dizer que eles tentaram me achacar. Chacador é bandido. Então, a partir do momento que ele tentou me achacar, ele se transformou num bandido. Antes disso, tínhamos 20 anos de amizade, sim, e a mim ele inspirava toda a confiança. Inclusive, era até um puxa-saquismo exagerado. Os meus outros funcionários diziam: Joyce, abre o olho. Agora, eu tinha alguém que me chamava de irmã, que me olhava no olho e dizia: eu te amo, minha irmã. A gente está junto até o fim, eu te amo, minha irmã. Sobre a questão de arma, eu fiquei sabendo que ele tem uma arma quando um belo dia, quando ele tentou, porque quem tentou fazer eu achar que foi ele, né? Ele disse para mim que a arma dele estava no cofre, porque a Juliana, mulher dele, estava com medo que ele matasse ela. E aí eu fiquei sabendo que ele tinha uma arma dentro do cofre. Se a arma é legal, não é legal, eu não sabia. Não sei, não faço a menor ideia, mas naquele momento, ele, que estava tentando me achacar, admitiu que tinha uma arma no cofre e que a própria mulher estava com medo que ele a matasse. Joyce, tudo bem? Aqui é Alexandre Bissoli. Participei aqui também quando a Juliana estava aqui. E você começa a sua fala quase que colocando em xeque a inteligência de quem acredita no que ela falou. Então, só para esclarecer que muitos dos que ouviram aqui, inclusive nós aqui presentes, nos pareceu verossímil o que ela trazia, né? E do ponto de vista prático, se ela é tão desqualificada como a senhora coloca, não tem essas qualidades todas, enfim... Por que a senhora resolveu atribuir um salário de 13 mil reais, que comparando com tantos outros gabinetes é um dos salários mais altos, a uma pessoa com tão baixa qualificação? E não só ela, a unidade familiar, ela e o marido juntos ganhavam mais de 25 mil reais. Qual foi o critério de escolha e qual a função que eles desempenhavam no seu gabinete? O critério de escolha foi justamente o Ronei, que é o marido dela. Esse foi o critério de escolha. Alguém parceiro, leal e que disse que precisava da esposa para desenvolver todo o trabalho que faria para mim, porque apenas eles estavam aqui em São Paulo comandando tudo. O papel dessa cretina que faz essa falsa denúncia era justamente cuidar das minhas contas todas. Ressarcimento, ela tinha acesso a todas as contas, era ela que cuidava das contas de ressarcimento da Câmara, ela que encaminhava as notas, ela que fazia os pagamentos com o meu cartão de crédito, de conta de gasolina. Então, ela fazia esse papel.
Durante os primeiros Desculpa, meses... Joyce, mas você fala que a pessoa é tão... Não, mas é só porque senão fica uma coisa desconecta. Se a pessoa é tão desqualificada assim, você permitir que ela cuidasse de toda a sua vida financeira com toda essa desqualificação? Se eu não puder concluir... Isso não é duvidar da nossa inteligência de quem nos assiste? Não é você duvidando da nossa inteligência ao dizer isso? Que colocava toda a sua vida financeira pessoal na mão de uma pessoa tão desqualificada? Só então... Joyce, eu vou falar pro Bissoli aqui pra ele esperar você concluir, tá? Porque realmente já tá na roda e você tá do outro lado, então realmente é difícil concluir. Pode concluir, depois o Bissoli traz aí um contraponto e faz uma nova pergunta se ele quiser. Voltando ao que eu estava tentando dizer, ela era responsável por fazer essas contas. Nos primeiros meses, com uma série de erros que ela teve, eu chamei o marido e disse, eu vou demitir a Juliana, não tem condição. Ela é absolutamente limitada, ela não tem condição de fazer esse trabalho. Ele disse, deixe que da Juliana cuido eu, ela vai fazer o trabalho porque eu vou chefiá-la pessoalmente. Eu sou economista e eu vou ensinar para ela o que ela tem que fazer. Eu falei, tudo bem, você é o chefe de gabinete, a partir de agora você fala com ela, eu não falo mais. E foi assim que aconteceu, eu transferindo essa responsabilidade para ele e ele chefiando ela para que aquilo fosse feito da maneira adequada. Todo o trabalho administrativo. Foi exatamente assim que aconteceu. E quando eu digo que dá para suspeitar da inteligente que acredita numa idiotice dessa, é muito simples. Ninguém trabalha há 4 anos entregando todo o salário para ninguém. Não existe uma coisa dessa. É muito simples, é só não trabalhar. Tem que ser realmente muito leviano para achar que é verossímil uma história tão estúpida quanto essa. E que acontece no momento, depois de um achaque, que eles passaram um tempo em Brasília, batendo de gabinete em gabinete, tentando vender uma denúncia falsa. Agora, isso a Polícia Federal e o Ministério Público Federal vão investigar. É uma pena que uma investigação como essa vá me render apenas uma indenização e não colocar esses 2 bandidos na cadeia. Ô Joyce, eu vou passar aqui pro Bissoli, depois o Sanderson quer falar também, o Lucas também, se você puder. É só uma observação que ela disse que ela trabalhou 1 ano e 8 meses, né? Que não foram 4 anos, foi o que ela trouxe aqui, que ela trabalhou por 1 ano e 8 meses. É verdade. Eu tô falando dos 4 anos de mandato. Tá. Só te trazendo os elementos concretos que foram aqui trazidos e que levam as pessoas que ouvem a acreditar que isso pode ser possível, claro que a investigação que vai provar se é ou não real tudo isso, é o fato de que ela explicou que você trouxe eles lá do Paraná pra cá, primeiro empregou ela, 2 meses depois empregou o marido, ou seja, ficou claro pela situação aqui trazida, se é verdade ou não, também não tô aqui para afirmar, tô aqui para perguntar e para esclarecer para quem nos ouve. E até por isso a gente ligou para ela. Nos ficou claro o quê? Que você colocou eles numa situação que se ela negasse ou se recusasse a devolver o salário dela, você o demitiria também. Depois eles já terem feito os contratos de aluguel, trazido família, se desfeito do que eles tinham lá no outro estado, ou seja, foi quase que colocá-los refém da situação, e aí como você mesmo coloca esse grau de confiança todo, que teve a relação dos anos, é isso o primeiro passo que permite que a gente traga alguém de extrema confiança para fazer uma proposta dessa, ou seja, trago você, crio a você uma dependência dessa estrutura e dessa história toda que eu criei, e se você não me devolver o que eu quero ou o que eu gostaria, eu mando todo mundo embora e vocês não têm mais o que sobreviver. Se é verdade ou não, a justiça vai dizer, mas para quem ouve com a riqueza e grau de detalhes que se tem, com as documentações apresentadas, já é o suficiente para acreditar no que se fala. Se vai ser condenado ou não, se ela vai ser condenada a lhe indenizar ou se você vai ser condenado à prisão, são outras coisas que a justiça dirá, mas querer duvidar da inteligência de quem acredita ou quem quer apurar algo que foi feito com dinheiro público, de uma parlamentar que tinha um discurso de ética, de responsabilidade, de apoio à Lava Jato, de uma série de coisas, é o mínimo que alguém que passou pelo cargo da importância que você passou e por todo o destaque que teve da vida política, tem que se escusar de explicar. É quase que uma necessidade se pôr nessa situação de explicar à sociedade. Eu estou explicando, talvez você não esteja entendendo, e eu não tinha um discurso de ética. Eu tenho um discurso de ética. Rachadinha é crime. O que eles estão fazendo é tentar me imputar um crime. Eles forjaram provas porque tinham todas as contas, as minhas contas, as minhas senhas em mãos. Eu tenho mensagens aqui, que obviamente eu vou ceder todas à polícia, de eles fazendo declarações de amor para mim.
nossa, Joicinha, nós te amamos, você é nossa irmã. Como é que alguém que faz chantagem com alguém, como você está dizendo, para tomar dinheiro da outra pessoa, para assaltar outra pessoa, recebe declarações de amor? Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, é muita espuma para pouco chope esse negócio. Né? Isso aí vai ser comprovado pela polícia. E, de novo, falo de novo, eu duvido muito mesmo da inteligência de quem acredita numa história como essa. Eu tenho recebido mensagens de gente de todos os cantos, meus ex-assessores estão de cabelo em pé com isso, me mandando mensagens de solidariedade, e eu acho que a polícia tem que ouvir todos os meus ex-assessores, todos, um por um, para que eles saibam realmente quem eu sou, da forma que eu agia com eles e da retidão que eu sempre levei o meu mandato. Ó, Joyce, eu vou passar pro Sanderson e pro Lucas, só reforçando, né, que o Bissoli tentou falar e aí você pediu para concluir, e claro que a gente vai respeitar, até porque você tá à distância, então tem que concluir para depois a gente falar sobre essa situação, né, que você falou aqui, inclusive, burra, realmente ela é burra, ela é limitada intelectualmente. Agora, não era um salário muito alto para uma pessoa limitada, porque tudo bem, o marido é o seu cara de confiança. Ele sim, chefe de gabinete, 13 mil reais. Agora, por que pagar 13 mil reais de salário para uma pessoa que você mesmo considera intelectualmente limitada, como você falou? Isso, eu acho que realmente é uma pergunta pertinente que o Bissoli quis trazer e que aí eu te deixei concluir. Pertinente mesmo essa pergunta. O salário que foi estipulado para essa senhora foi estipulado por conta das qualidades que o Ney disse que ela tinha. Que ela é uma pessoa muito despachada, que ia lidar com todas as minhas contas, que saberia fazer todo o trabalho. Como eu disse para você, logo nos primeiros meses, eu estava indo para Viracopos, para uma viagem internacional, eu chamei o marido dela e disse, olha, não tem condição, vou mandar a Juliana embora. Isso menos de 6 meses depois da contratação, porque ela não tem condição de fazer o trabalho. E aí disse isso, ela é intelectualmente limitada, ela realmente é burra, não tem condição de fazer o trabalho. E ele fez essa proposta, deixe que eu cuide, ela vai fazer todo o trabalho e eu vou supervisioná-la. Então, o meu maior erro foi não ter demitido ela naquele momento, ter acreditado no marido que ela tinha qualificações e depois ter caído nesse canto da sereia de que as coisas seriam todas muito bem feitas. As coisas depois disso continuaram a ser feitas. Imagino que por ele não sei, porque realmente ela é intelectualmente limitada. Esse sim foi meu erro, não ter demitido ela imediatamente quando veio o problema. Esse erro eu admito. Sanderson. Joyce, eu passei agora para o segundo mandato e no mandato anterior eu acompanhei inúmeros gabinetes. Não lembro, sinceramente, de algum gabinete que tenha contratado casais, enfim, marido e mulher para trabalhar no mesmo gabinete, sobretudo com um salário tão alto, 13 mil bruto. E é isso que chama atenção. Por isso, claro, podem serem chantagistas, claro que podem ser, mas é importante que uma investigação séria, responsável, seja levada adiante, porque dizer que não há possibilidade fática e jurídica de acontecer o que ela relatou aqui, não é verdade. Pode sim. Sobretudo quando ela diz, ganhava 13 mil reais bruto, aqui em São Paulo, fui uma vez a Brasília. Meu marido não era chefe de gabinete, porque ele trabalhava também em São Paulo. Chefe de gabinete, nós sabemos, chefia o gabinete em Brasília. Mas ela falou que ele ia muito para Brasília também. Bem, de qualquer maneira... Não, só para... Joyce, usar 1/4 quase da cota parlamentar para pagar um casal que tu dissesse agora que era um casal que pouco entregava para o gabinete, já não é o suficiente para tornar minimamente idôneas as acusações que essa senhora trouxe aqui e tornamos público? Gente, as acusações são mentirosas. Vocês estão querendo que eu dê espaço e diga, olha, talvez as acusações possam ser verídicas. As acusações são mentirosas, ponto. Eu nunca disse que ele era incompetente, eu disse que ele é mau caráter e se tornou bandido quando pensou me extorquir. Agora, ele fazia o trabalho todo dele. Eu não sei você, Sanderson, mas eu tinha 2 escritórios, 2 gabinetes. Um em São Paulo e um em Brasília. Eu tinha um chefe de gabinete, muito bom, inclusive o Portela, em Brasília, e o outro chefe de gabinete aqui em São Paulo. Os meus funcionários, todos eles, eram pouquíssimos funcionários, mas todos ganhavam muito bem. Todos eram qualificados, à exceção dessa desqualificada da Juliana. Os outros todos tinham grande qualificação. Se você olhar qual era o SP
que os meus funcionários eram enquadrados, você vai ver que todos eles eram funcionários que tinham bons salários, porque eu cobro muito e eu trabalho muito. Então tem que ter um ritmo muito realmente intenso para conseguir aguentar a carga de trabalho que eu impunha ali para esses servidores. Então, tem muito deputado que faz cabine eleitoral, contrata lá 20, 30 assessores, paga R$2.000 para cada um e fica colocando lá como cabo eleitoral, como é o caso da Val lá da Ponta do Açaí. Eu não faço isso, eu não tenho esse tipo de estilo de ficar colocando gente em tudo que é município lá, ganhando uma miséria para ficar pedindo voto, o tio da farmácia, o tio do picolé. Não, eu tinha gente qualificada, gente formada em economia, formada em direito, gente com mestrado, com doutorado, trabalhando para mim no meu gabinete para que a produção fosse a produção mais qualificada possível. Lucas. Boa tarde, Joyce. Lucas Pavanato aqui. E você sempre atacou, né, o Bolsonaro e a família dele por supostos esquemas de corrupção e rachadinha na família, esquemas que nunca foram comprovados. E agora você quer que nós acreditemos que você é inocente, acreditemos na sua narrativa. Mas eu quero entender, pra gente acreditar mesmo, eu quero entender o que eles vão ganhar, o que eles estão ganhando, né, fazendo esse tipo de acusação contra você. Porque pra mim não faz sentido tanta exposição pra não ganhar nada em troca. Se eles estão armando pra você, eu quero saber o que eles estão ganhando em troca disso. E a CNN? Bom, aí você tem que perguntar para eles, primeira coisa, né? Eu sempre fui contra todo tipo de corrupção, continuo sendo contra todo tipo de corrupção. Você não pode imputar a mim absolutamente nada, porque é a palavra de uma desqualificada contra a minha palavra, e o que vai provar isso é uma investigação séria, eu espero que célere, para que possa realmente comprovar. E certamente, como eu já disse nessa entrevista, acho que você não prestou atenção, isso foi vendido em Brasília. Eles estiveram em Brasília, passaram de gabinete em gabinete, inclusive postaram isso em suas redes sociais para tentar vender essa denúncia falsa contra mim. Para quem vendeu, quanto ganhou, quanto não ganhou, não sei. O que eu sei é que eles queriam dinheiro, tanto tentaram me achacar, pedindo R$300 mil para não fazer um escândalo. Eu disse, olha, pode fazer o escândalo que quiser, porque qualquer coisa que tenham contra mim é forjado, eu não fiz nada, absolutamente nada, então façam o escândalo que quiserem. E fizeram um escândalo e agora é isso que está acontecendo. Mano. Joyce, boa tarde, obrigado pela entrevista. Fundamental ter a transparência, apurar esse caso ouvindo todos os lados, para que o público possa tomar uma conclusão. Eu queria fazer uma pergunta sobre a tua visão a respeito da postura preventiva de um parlamentar na hora de fazer uma contratação de equipe. Se a gente aqui fala contra rachadinha, contra esquemas de corrupção, etc., qual você acha que deve ser a postura do parlamentar na hora de estabelecer critérios de contratação? Será que fazer uma contratação num valor tão alto de uma funcionária simplesmente porque o marido dela falou, ou seja, uma espécie aí de nepotismo na indicação, não é algo que compromete o melhor desempenho da função pública? Os deputados que se preocupam com o bom uso do dinheiro público não deveriam ter critérios mais objetivos e mais qualificados na busca da contratação da sua equipe? Olha, primeiro que não tem nada a ver com nepotismo isso aí. Uma bobagem, desculpa. Não tem absolutamente nada a ver com nepotismo. Segundo, o critério depende, obviamente, do cargo que esse assessor ocupa. Para a chefia do gabinete, o critério tem que ser confiança e qualificação. Né? No caso do marido dessa senhora, eu tinha extrema confiança, 20 anos, né, de amizade, de parceria, 20 anos um tratando o outro como irmão, e ele tinha qualificação, tem 2 faculdades, tem a qualificação necessária. E no caso da senhora achacadora, eu já disse que realmente foi um erro, porque contratei por conta da indicação e também por trazê-los de Curitiba para cá, preocupado com a mudança, o padrão de vida deles, né? E ela viria assumir uma coisa muito importante, que é a parte administrativa da Câmara. Essa é uma parte muito importante, porque se você manda uma nota errada para a Câmara, isso pode complicar a vida de um parlamentar. Então era uma função muito importante que deveria sim ser bem remunerada. E que o meu erro foi não ter demitido imediatamente depois da sucessão de erros que ela fez, mas que o próprio marido se comprometeu a orientá-la, a fazer um curso rápido de economia e administração com ela e a orientá-la para que ela fizesse o trabalho. A partir dali o trabalho começou a ser feito.
Se foi ele que fez também, ou se ele orientou ela, aí eu não sei, aí é uma outra história, né? Ô, eu estou Joyce, falando dos primeiros 6 meses, quando eu já tinha visto que ela não tinha qualificação e eu deveria ter demitido, não demiti, e esse foi o meu grande erro. Ô Joyce, a Bárbara também vai te fazer uma pergunta, mas só uma pergunta. Foi 1 ano e 8 meses de trabalho. Teriam depósitos de 13 mil reais da Juliana para você por mais de 6 meses? Essa é uma pergunta que eu acho que é bem pertinente, porque você falou, não, teve sim o caso onde minhas contas foram bloqueadas e ele sugeriu que ele pagasse alguns custos. Agora, esse valor de 13 mil, que ela diz que foram todos os salários dela não caíam para ela, ela já repassava tudo. Tem esses depósitos para sua conta ou você pode afirmar que não? O dinheiro que saía do meu salário, eu colocava na mão deles. O que eles fizeram com esse dinheiro, eu não sei. Esse pagamento era um dinheiro para fazer pagamento das minhas contas pessoais. Agora, se a Juliana fez movimentação de conta, eu acho pouco provável, porque minhas contas todas estavam bloqueadas. Qualquer dinheiro que caísse em uma conta minha, seria imediatamente confiscado pela Veja. Bárbara. Obrigada. Olá, boa tarde. Joyce, muito obrigada por atender a ligação. Nós sabemos que a senhora foi muito procurada nesses últimos dias. Eu, como professora de política, agradeço de estar aqui, mas gostaria de perguntar sobre implicações à sua carreira. A senhora foi eleita pelo maior colégio eleitoral do país, São Paulo, 22% do eleitorado. Foi uma das deputadas mais votadas nos últimos anos, talvez no século XXI aqui em São Paulo. E a pergunta que eu faço à senhora, para além das questões aqui objetivas da investigação do Ministério Público, sobre não só a questão da rachadinha, assédio moral, potenciais fraudes que a senhora está vendo com o Ministério Público, é do ponto de vista da sua carreira política. A senhora não conseguiu se reeleger, então agora, nesse ponto que a senhora se encontra, como que fica a questão para o seu eleitorado, a sua carreira política, do ponto de vista macro? Como são os seus próximos passos para além dessa investigação que está ocorrendo no Ministério Público? Olha, já depois da última eleição, quando teve uma surpresa, não só para mim, mas para todos nas urnas, que realmente foi uma derrota muito pesada, foi uma derrota acachapante, e eu seria absolutamente desonesta intelectualmente se dissesse que não, né? Foi uma derrota acachapante. Eu comecei já a questionar se voltaria ou não para a vida pública. Então, essa é uma coisa que eu ainda não sei te responder, se voltarei ou não para a vida pública. Eu estou muito bem longe da vida pública. A política me trouxe muitos dissabores, né? Eu rompi muito cedo com o governo, eu rompi com o governo no 7º mês do governo, quando ele estava com quase 80% de aprovação, por ver realmente coisas que eu não concordava em relação às questões éticas. E sofri um massacre depois disso. Parte da minha derrota está atribuída a esse massacre, que foram 2 anos e tanto de massacre. E parte da derrota aos meus erros, e a gente sabe, sei lá, mais o quê. Então, eu não sei se eu quero voltar para a vida pública. Essa é uma questão que eu faço para mim mesma, e esse ano eu tirei como ano sabático. Eu só vou decidir isso ano que vem. Mas eu espero que até ano que vem a gente já tenha toda a comprovação de que esses 2 canalhas de fato estão inventando tudo isso. O que eles estão ganhando, eu não sei nem de quem nem quanto, mas se eles queriam dinheiro, isso é verdade. E que a mulher do Ney, essa senhora maluca aí, essa Juliana, criou um ódio, uma aversão a mim, de uma maneira, não sei se por ciúme da amizade que eu tinha com o marido, não sei dizer. Psicopatas não tem explicação, psicopata é psicopata. Então, eu acho que está nesse nível da psicopatia. Em relação à minha vida pública, é isso que eu te disse, Bárbara, não sei nem se quero voltar para a vida pública. Obrigada. Ô Joyce, eu te agradeço aqui pela participação no Tá na Roda, a gente sempre dá espaço para quem quer se explicar. Muito obrigado e seja bem-vindo aqui no Tá na Roda, quando você quiser também se pronunciar, sempre quando o seu nome vier à tona aí. Muito obrigado, tá bom? Obrigada, boa tarde a todos.